gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá para mais uma live, né? Enquanto o Instagram vai chamando aí a galera, o pessoal. Você que está assistindo no gravado pelo YouTube, né? Se você quiser participar das lives online, participar aqui, trazer sua pergunta na grade lá, tá tudo bonitinho para vocês as lives na aba comunidade do YouTube, né? E você que está assistindo ao vivo aqui pelo Instagram da Parótida, né? Quiser participar, manda a sua perguntinha. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou trazer mais uma vez um assunto que eu sempre trago aqui no canal. Eu sempre falo para vocês que, embora meu canal, o ponto central é tumor de parótida, mas aqui eu tenho tudo deste universo das glândulas salivares, disfunção de saliva, enfim, tudo desse universo que é difícil, né? A gente achar, a gente como paciente é muito difícil, né? As informações tem poucas, as poucas que tem é sempre muito confusa, né? Não se tem um direcionamento correto. E hoje, mais uma vez, vou trazer a live sobre doenças de Sjögren, né? De Jogren, enfim, seja lá como vocês pronunciam ela. Eu tô muito feliz hoje porque eu trouxe não só uma, mas eu trouxe duas doutoras para vocês, né? Eu trouxe a doutora Maiara, que é reumatologista, ela vai falar sobre a doença de Sjögren de uma maneira geral. E a doutora Ana é oftalmologista e vai falar dessa questão dos olhos, porque sim, os olhos também são importantes, né? Deixa eu ver se ela já entrar aqui já. Gente, eu vou tentar fazer a pergunta de vocês, que minha caixinha explodiu de mensagens, mas vou lembrar vocês que eu tenho uma hora de live só. Então, vou tentar fazer o máximo de perguntas que eu conseguir. Oi, minha querida. Oi, Zauri. Olá, boa noite. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Primeiro de tudo, eu queria primeiro agradecer. Obrigada, doutora Maiara, que é médica reumatologista. Doutora Maiara, muito gentilmente, doutora, faz pouco tempo que me segue, mas muito gentilmente aceitou meu pedido, né, de trazer essa live aqui para falar sobre essa doença que eu sempre trago aqui para o canal. Eu sempre faço questão, porque é muito difícil achar o conteúdo sobre isso, né? E a doutora Ana, a doutora Maiara sai, mas não tem problema, a gente põe ela de novo. E a doutora Ana, doutora, obrigada, viu? Eu estou muito feliz de trazer um oftalmo. Você é a primeira oftalmo que eu trago. Eu sempre quis trazer um oftalmo e eu estou muito feliz, doutora. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Eu também estou muito feliz de poder falar um pouco aqui sobre síndrome de Sjögren e também de olho seco, que não está relacionado à síndrome de Sjögren. Não tá, doutora? Nossa, ó, Nem oh, todo já olho seco é síndrome de Sjögren. é, nem toda falta de lubrificação é É. falta, né, da doença. Deixa eu ver se a doutora tinha entrado. Deixa eu ver. Doutora Maiara, tá me escutando? Oi, tô te ouvindo sim, eu só não tô me vendo aqui, eu não sei o que que eu fiz aqui, mas tá ok. Eu tô tô te Tá vendo e tô bom. te ouvindo. Você também? Tô perfeitamente. Estou te vendo lindamente, maquiadíssima, maravilhosa. Estou te vendo bem também, doutora. Então fica tranquila. Então tá bom, eu não tô me vendo e não tô vendo a Ana também. Tá uma tela aqui, eu não sei o que que tá Não, acontecendo. mas fica tranquila que você está ótima. Ah, Exatamente. É isso que, isso que importa. Na live está linda e maravilhosa. É isso que... É, a então noite tá depois bom. de, a noite depois de um dia de trabalho não é muito fácil, tá lindo e Não, maravilhosa, mas estamos não, aqui é não. firmes. Com duas crianças ainda, né? Para É. cuidar não é nada fácil. Doutora, eu estava aqui agradecendo, aí eu acho que caiu a sua live. Eu estava aqui agradecendo você, doutora Maiara. Obrigada, viu? Você me Imagina. segue há pouco tempo, não conhece tanto meu trabalho, mas muito gentilmente aceitou. Eu sempre trago sobre a doença de Sjögren aqui, porque eu acho extremamente importante, né? É o que eu falei, embora o ponto central do meu canal não seja sobre isso, mas eu trago muita coisa de saliva, de falta de, por diversas outras doenças, e a doença de Sjögren sempre está presente aqui. Eu sempre faço questão de trazer, porque eu sei que é um conteúdo difícil, tem muita gente que clama por ajuda, clama por atenção. Tem muita gente que vem com doença na parótida, doença em outras glândulas salivares também. Então, obrigada, viu, Eu que doutora? Vamos agradeço começar com você. pelo convite. Eu acho que assim é uma doença rara, mas tem muita gente ainda sem diagnóstico, né?
Então, muita gente que sofre desses sintomas dessa doença, que são principalmente olho seco, boca seca, além de outras manifestações sistêmicas, mas que ainda estão sem diagnóstico. É um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico simples, porque ele muitas vezes é confundido, né, com outras doenças que também causam esses sintomas. Então, acaba muitas vezes passando batido, né? Tem esse grande problema. E você foi muito fora o feliz, olho Vanessa. seco. Você foi muito feliz de chamar uma reumato e uma oftalmo, porque essa Uhum, síndrome, nessa doença, a gente precisa uhum, dessa interação, dessa troca. Você não trata sozinho uma exatamente. síndrome de Sjögren. Eu costumo falar Sjögren, né? Eu estou me contaminando com vocês aí. Não, eu falo Jogren também. Atualmente eu falo Jogren, mas eu já escutei as pronúncias mais diferentes sobre dessa doença, assim, os jeitos de falar completamente diferentes. Mas assim, essa interação entre os especialistas é fundamental para a gente ter um melhor controle da doença e para ter controle dos sintomas também. É uma doença Sim, que precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A Exatamente. reumatologista, a oftalmo, a dentista, enfim, é uma equipe multidisciplinar porque ela, embora ela tenha, eu acho que os sintomas principais dela é o olho seco e a boca seca, mas ela pode causar outros tipos de sintomas também, né, doutora? Exatamente. eu até queria explicar, porque assim, eu falei para algumas pessoas, né, que a gente ia fazer essa live hoje, e aí as pessoas falam, mas que doença é essa, né? Não, muita gente, assim, nunca nem ouviu falar, né? Então, assim, a doença de Sjögren, ela é uma doença autoimune, né, em que o sistema imunológico acaba agredindo as glândulas, principalmente glândula salivar e lacrimal. Ela age de uma maneira assim, destruindo, né, inflamando essas glândulas e aí reduzindo produção de saliva e reduzindo produção de lágrima. E além dessas manifestações, né, de sintomas da síndrome Zika, que a gente fala, ela pode ser uma doença, assim, extremamente grave, dando inflamação nos pulmões, inflamação mesmo no pulmão, o paciente começa a ter falta de ar, tosse crônica, uma intersticiopatia que a gente fala, né? Dando alterações neurológicas do tipo esclerose múltipla, símile. Então, assim, é uma doença com potencial de gravidade importante, que a gente tem que ficar atento. Então, e pouco diagnosticada ainda, né? É porque são vários sintomas, né, doutora? E às vezes acaba passando desapercebido por outros tipos de doenças, né? E a pessoa vai até realmente ela saber que é a Sjögren é difícil, né? Porque vai mascarando, ela vai para um especialista, vai para outro, e não se fecha um diagnóstico rápido, né? Não, e assim, em 2016, mudou os critérios de diagnóstico da doença. Antes, no critério de 2012, era obrigatório o paciente relatar os sintomas ou de olho seco ou boca seca. Nesses critérios de 2016, mudou, perdeu-se esse critério objetivo de olho seco e boca seca. Então, às vezes o paciente, eu tenho alguns pacientes, tenho duas pacientes que elas vieram para mim por dor articular e eu fui no exame físico avaliando que tinha alteração pulmonar. Começou o quadro com um problema no pulmão, uma intersticiopatia. E elas nem referiam olho seco ou boca seca. E aí, depois você vai fazendo a investigação, que depois a Ana pode falar melhor do que eu, como seria essa investigação de olho seco, né? E aí, no exame, nos testes mesmo, a gente vê que o olho é seco, mas sem a pessoa, às vezes ela nota alguma sensação de areia no olho, algum desconforto, mas ela não vai com essa primeira queixa para você de olho seco e boca seca. Então, assim, em 2016, esses critérios mudaram e não é necessário mais a paciente relatar isso, né, esses sintomas secos. Mas aí você tem que correr atrás da investigação, ver se ele tem realmente olho seco, ver fluxo salivar, se está reduzido.
E aí a Ana pode explicar um pouquinho melhor para a gente, né, sobre esses testes de olho seco, como que seria isso, né? A gente começa sempre pelo começo, que é a anamnese. Então, a gente vai Uhum. checar se o paciente tem algum sinal, algum sintoma de olho seco, né? Vai perguntar se ele tem sensação de areia nos olhos no início do dia, no final do dia, que são, às vezes, sintomas que, como você mesma falou, podem passar batido. É aquele Uhum. sintoma que está tão restrito a algumas horas do dia que ele passa batido por aquilo ali e só vai chamar atenção quando o quadro se agravar mais, né? Então a gente começa pela anamnese, então são esses sinais de sensação de areia no olho, ardência ao executar algum tipo de tarefa, embaçamento visual, um olho vermelho, mas que não é aquele olho vermelho da conjuntivite, que é super exuberante, é um olho vermelho leve, que nem sempre está presente. E, enfim, começa por aí. Depois nós temos alguns questionários que foram desenvolvidos por estudos para olho seco, que são questionários validados e que a gente vai identificar a intensidade de sintomas executando determinadas tarefas da vida diária. E o paciente classifica a intensidade ali dos sintomas dele e são muito interessantes de serem aplicados, porque depois que você faz intervenções de tratamento, você pode reaplicar o questionário e avaliar como aqueles sintomas evoluíram. Porque se por um lado você tem pacientes muito oligossintomáticos, com poucos sintomas, você tem às vezes pacientes muito sintomáticos e que os sintomas começam a dar, até extrapolar para mau humor, para irritabilidade, porque é um sintoma tão perturbador que o paciente fica estressado pelo sintoma. E aí você começa a o paciente começa a perder um pouco, até pela ansiedade, o parâmetro de melhora. Então você vê que está tudo melhor e o paciente continua super queixoso, porque aquilo ali já extrapolou a esfera só da melhora do sintoma ocular, ele já está com ansiedade, já está estressado por causa daquilo. Então começamos com a anamnese, depois os questionários, e aí a gente vai para o exame propriamente dito, que aí a gente tem uma série de exames para avaliar o olho seco. O que os reumatos mais pedem é o teste de Schirmer, né? Então, o teste de Schirmer, ele vai quantificar a secreção aquosa, a parte aquosa da lágrima. É muito comum o paciente achar que a lágrima é água com sal, né? E colocar até soro fisiológico no olho para lubrificar. Então, tudo errado. Na verdade, a lágrima é uma mistura complexa que a primeira lente do olho, a primeira lente do nosso olho é a lágrima, depois a gente tem a córnea e tem o cristalino dentro do olho, mas se a lágrima não estiver perfeita, a visão também não fica perfeita. E a lágrima tem um componente lipídico, a lágrima tem muco, a lágrima tem uma série de componentes de defesa, tem até imunoglobulina, anticorpo, que é uma estrutura, a lágrima protege o olho, é uma estrutura de proteção do olho. E aí a gente faz o teste de Schirmer para avaliar a porção aquosa, o quanto que o paciente está produzindo de lágrima. E isso em muitos critérios, aí eu acho que ainda entra como critério para o diagnóstico, para o auxílio no diagnóstico de olho seco. O teste de Schirmer é super simples, a gente coloca uma fitinha de papel filtro milimetrada na pálpebra inferior, dobradinha. E aí o tempo vai passando, você normalmente deixa até 5 minutos, e aí você mede o quanto aquele papel ficou molhado ao longo do tempo. Geralmente a gente faz sem anestesia, que é para medir a secreção reflexa e basal juntas. E no final dos 5 minutos a gente vai medir o quanto o papel ficou molhado. E aí é super alterado se você tiver menos de 5 milímetros. Um paciente que tem lágrima normal, em 1 minuto aquele papel já está todo molhado. Um paciente com Sjögren fica 5 minutos ali, aquela coisa incomodando, e no final ele está lá com 5 milímetros ou menos. E esse é um dos critérios que os reumatos gostam muito. Mas não é o único. Então a gente faz o teste de Schirmer, mas a gente também faz colorações, a gente tem colírios que coram áreas lesadas da conjuntiva e da córnea, coram áreas em sofrimento. Antigamente a gente usava um colírio chamado rosa bengala, que está em muitos estudos, mas o rosa bengala arde muito, então ele acabou caindo em desuso. Hoje a gente tem corantes melhores, tem padronizações para esses corantes, então a gente usa muito a fluoresceína, que é um corante amarelo, e que a gente vai avaliar se tem uma ceratite, se tem pequenas lesões na córnea, se a conjuntiva está corando, e a gente vai usar a lissamina verde também,
que é outro corante que vai curar células em sofrimento, áreas em sofrimento, e que também tem uma padronização que ajuda muito os reumatos e ajuda muito a gente no diagnóstico e na quantificação desse olho seco. Então, Tanto avaliamos. Você vê que assim, né? São etapas, né? é, Não é uma resposta assim super direta que vou fazer um teste, né? São várias etapas. Então, fomos anamnese, questionário, os testes de coloração, avaliação da integridade da superfície ocular como um todo. E aí você tem alguns testes que já são mais complexos e que não estão amplamente disponíveis nos consultórios, que tem o teste da osmolaridade da lágrima. Na verdade, osmolaridade, falando de uma forma mais simplista, é a concentração da lágrima. O quanto que essa lágrima está concentrada, o quanto que ela está com uma quantidade ali normal de eletrólise e tal. Porque a lágrima muito concentrada causa lesão da superfície ocular. Essa lesão da superfície ocular gera inflamação. E a inflamação é um componente bastante importante da cronificação desse olho seco. Então, a gente vê muito paciente usando lágrima artificial como único tratamento, e a gente não pode se esquecer que o componente inflamatório é fundamental no tratamento do olho seco. Então, além dos testes de coloração, anamnese, questionário, a gente tem também o teste de osmolaridade da lágrima, que nem sempre é feito por conta do custo, né, de você precisar de equipamento e tudo mais. E mais modernamente, a gente tem outros testes que avaliam também a parte oleosa da lágrima e o filme na superfície do olho, que aí são equipamentos mais caros, a gente tem a meibografia, são equipamentos mais complexos e que não são usados tanto para diagnóstico, são usados mais para educação do paciente, para mostrar o que está acontecendo e para acompanhamento diante das suas intervenções. E uma coisa que é muito interessante é que os reumatos ficam muito presos a essa parte aquosa, né? Tem deficiência aquosa? Não tem deficiência aquosa? E, na verdade, o que a gente observa, na maior parte dos casos, são óleos secos mistos, em que tem um componente da deficiência aquosa, sim, mas também tem um componente da deficiência da porção lipídica da lágrima, que a gente chama de olho seco evaporativo, né? E aí entra uma coisa que é super complexa, que só tumultua a nossa vida, né? Olho seco, a gente tem uma estimativa de que 18 milhões de brasileiros têm olho seco atualmente. E claro que eles não vão ter Sjögren, né? É uma minoria que vai ter Sjögren, não é a maioria. Então, síndrome de Sjögren não é igual a olho seco e vice-versa, né? A gente tem síndromes separadas aí e nem sempre é fácil de você dizer para o reumato o que é o que. E o Sjögren também pode dar uma alteração das glândulas de meibômio, que vai alterar a porção lipídica da lágrima e vai dar um olho seco evaporativo também. Então, Meu na verdade, Deus. é muito importante na avaliação oftalmológica que o oftalmo faça uma avaliação do olho seco. O paciente tem realmente uma deficiência lacrimal, uma disfunção lacrimal? E quais são os componentes daquele paciente que a gente pode fazer uma intervenção para dar conforto para ele? Tanto que nos critérios, né, diagnóstico, primeiro o oftalmo faz o teste de Schirmer, depois ele faz o teste das colorações, Exatamente. né? 2 testes de colorações, e para aí. Aí ele volta para a gente, para o reumato, e aí a gente vai ver quais outras manifestações sistêmicas, quais anticorpos que estão presentes ou não, Exatamente. aí fechando o diagnóstico. Fechando o diagnóstico é Sjögren. Ele volta para o oftalmo também para nos ajudar nessa questão do manejo do olho seco. Até porque tem alguns pacientes que vão ter olho seco só e uma dor articular, mas outros vão ter manifestações gravíssimas, né? Então, necessitando de imunossupressão, e aí o reumato tem que acompanhar para conduzir essas manifestações sistêmicas também, né? Achei ótimo que a doutora Ana já levantou várias questões aqui, os testes. Eu falei, nossa, estou só assistindo aqui, porque ela falou tudo que eu ia perguntar dos testes, como é que, enfim, ela já deu o combo dela, então, falei, maravilhosa. Já volto com você, doutora. Doutora Mayara, existe
outros tipos de exames sistêmicos que você consegue detectar, exame de sangue ou outros tipos de exame que você fecha o diagnóstico com isso? Então, a gente se baseia muito nos anticorpos. Tem dois anticorpos principais para Sjögren, né? O anti-Ro e o anti-LA. O anti-Ro que faz parte agora dos critérios de 2016. Mas além disso, o paciente ele tem. O que acontece no Sjögren? São imunoglobulinas de defesa que se descontrolam e começam a agredir o próprio organismo. Então, no exame de eletroforese, você vai ver um pico de imunoglobulina. Você vê essa alteração, mas isso não faz parte do critério diagnóstico, mas você pode ver uma queda do número de leucócitos, mas nos pacientes que não têm esses anticorpos positivos, né? Tem o teste de olho seco e ainda você ficou na dúvida, o paciente tem esses sintomas, tudo fechou positivo, mas os anticorpos são negativos. E agora, o que eu faço? Nesses casos, a gente pode fazer uma biópsia da glândula salivar menor, que é também onde vai ter o infiltrado inflamatório, linfocitário, típico da doença de Sjögren. Então, se os anticorpos são negativos e a gente ainda tem a suspeita, a gente tem que pedir a biópsia de glândula salivar, que daí a gente consegue, com isso, fechar diagnóstico. Mas, assim, basicamente, de exames laboratoriais são os anticorpos específicos, né? Anti-Ro e anti-LA. São esses os principais exames alterados. E aí, assim, outros exames que podem vir alterado, como é uma doença inflamatória sistêmica, PCR pode vir aumentado, VHS, que são exames inespecíficos, mas que mostram inflamação, né? Algum grau de inflamação. E exames de laboratório, né? Basicamente são isso. E aí depois vai depender da manifestação clínica, né? Se é um paciente que tem um acometimento neurológico, né? Que pode acontecer no Sjögren, aí a gente vai precisar de ressonância do sistema nervoso central, ou até mesmo eletroneuromiografia, se é uma mononeurite que está acontecendo, né? Então, depende da manifestação que o paciente tem. Mas o que é importante? A gente lembrar que essa doença existe, né? E que muita gente nem conhece. E muitos médicos até nem se dão conta disso, né? Assim, o paciente com Sjögren, um dos sintomas mais importantes é a fadiga também. Ele sente cansaço, ele sente fadiga, uma indisposição. O porquê disso? Porque é uma doença inflamatória sistêmica. Quando a gente não está com uma gripe muito forte, a gente não fica cansado, indisposto. Essas doenças autoimunes, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, Sjögren, eles dão essa manifestação também. É uma fadiga. Tanto que faz parte, né, para a gente ver a atividade de doença, um dos critérios é fadiga. Além da dor articular, né? Só que no Sjögren, o paciente ele não fica com a mão inchada, ele é muito difícil, ele relata mais artralgia, dor articular. Não faz tanta artrite de inchar a mão como na artrite reumatoide, por exemplo. Ele só refere dor, rigidez e uma dor não tão intensa, uma dor mais leve. Ai, acordei, tô com dificuldade de abrir a mão, né? Enfim. E além disso, assim, um sintoma muito importante do Sjögren é o aumento das parótidas. O paciente começa a inflamar, né? Daí começa a aumentar de volume, ficar inchada, a parótida, às vezes é só de um lado, às vezes é do outro. Daí a pessoa fala assim, será que é cachumba? Sempre começa desse jeito, acho que é cachumba. Começa com essa história. E aí começa a inchar as glândulas parótidas. Parotidite de repetição é um sinal, assim, de maior gravidade de doença. Quando o paciente começa a ter uma inflamação da glândula parótida atrás da outra, então parotidite de repetição, isso a gente tem que ficar muito atento para uma transformação linfomatosa. Uma complicação do Sjögren é transformação para linfoma. E quando começa a inflamar a parótida, a gente tem que acender um sinal de alerta
pesquisar linfonodo, se tiver linfonodo já biopsiar, se tiver algum gânglio mesmo na parótida, ou se começa a ter parodite de repetição, é super importante a gente fazer ultrassom. Evidenciando algum nódulo na parótida, já tem que biopsiar, porque pode ser um linfoma. É a principal complicação. As pessoas elas têm muita, como ataca a glândula salivar, né? Elas têm muita probabilidade de desenvolver várias outras doenças nas glândulas justamente por isso, né, doutora? Aqui no meu conteúdo vem muita gente com parotidite de repetição. Lógico que às vezes tem parotidite de outras causas, né? Tem gente que tem pedrinha, tem gente que é uma inflamação só pontual, mas tem gente que acaba pesquisando e acaba sendo diagnosticado que tem a Sjögren, né? Que ela tem tanta parotidite que fica não só na parótida, mas tem inflamações também nas outras glândulas salivares, então elas acabam para fechar mesmo o diagnóstico, elas acabam, eu falo, vai no reumatologista, que pode ser que esteja. O reumato, eu falo assim, o reumato tem que saber um pouco de tudo, assim, é o grande clínico, eu falo, porque são doenças de diagnóstico diferencial, você tem que excluir várias outras causas. Por exemplo, o paciente que vem com uma parotidite de repetição, eu tenho que pesquisar se ele não tem HIV, se ele não tem hepatite C, se ele não tem amiloidose, se ele não tem sarcoidose. Então, tem várias doenças que podem levar a isso. E é um diagnóstico, assim, totalmente de exclusão. Fala do HIV, né, doutora? Realmente, né, o HIV ele aumenta também as parótidas. Tem várias doenças, né, que aumentam as parótidas, então realmente tem que ser por exclusão. E a pessoa acaba também nesse jogo, né, de um sintoma aqui, um sintoma ali, acaba nos fechando. Por isso que a dificuldade de se fechar um diagnóstico, né, principalmente quando é glândula salivar, eu acho que é pior ainda, porque é algo que não é comum, não é popular, não é tão frequente, a incidência é bem baixa, né? Então as pessoas acabam não sabendo o que elas próprias têm, então elas não sabem nem para onde ir exatamente, né? E assim, pode terminar, depois eu complemento. Não, e sem. E pode falar, doutora. Pode, Pode pode. falar. Não, assim, sem contar que vários medicamentos podem dar também esse sintoma, né? Então, antidepressivos, a Ana pode falar, dá muito sintoma de olho seco. Tem uns que pioram, né? Tipo a amitriptilina, os tricíclicos são piores, mas assim, qualquer antidepressivo pode dar esse sintoma de olho seco. Diurético. Diuréticos, várias medicações. Então, assim, hoje em dia, quanta gente não toma, né, antidepressivo? Então, ansiolítico, e pode acabando ser mascarado por isso também. E além do que, assim, ar-condicionado, a gente fica muito no ar-condicionado, tela de computador, quando a gente fica na frente da tela, Exatamente. tem uma tendência, né, a piscar menos, e aí você vai dando uma É. secura a mais. Atualmente a gente fala até em olho seco ambiental, né? Então, o paciente que está num ambiente com menos umidade, ou porque a cidade é mesmo mais seca, ou por causa do ar-condicionado, ou até por causa da calefação nos países do hemisfério norte, né? Que usam mais calefação nos países frios. E também por causa do uso excessivo de telas. Todo mundo usa muita tela hoje. Todo mundo usa. E quando você está executando uma atividade que requer muita atenção, a gente acaba piscando menos. E quando você pisca menos, a lágrima evapora mais. Então, na verdade, pode ser uma pessoa que tem uma produção de lágrima absolutamente normal e que só por uma condição comportamental e ambiental ela começa a desenvolver um olho seco. E aí, olha que coisa, né? Esse olho seco, esse aumento de osmolaridade, essa concentração da lágrima pode causar microlesões e essas microlesões começam a gerar inflamação.
E aí começa um ciclo vicioso, que a origem de tudo era aquele gatilho comportamental, era aquele gatilho do ambiente, né? Então você vê que assim, é mais complexo do que só você. É bem complexo o diagnóstico de Sjögren, né? E quando você coloca o olho seco no meio, você tem tantas causas para o olho seco, medicação, ambiente, uso de tela, e que fica, aumenta a complexidade para a gente, né? Não é simples, não é fácil. Doutora Ana, vou continuar com você. Quando as pessoas normalmente são diagnosticadas com Sjögren, o médico normalmente ele dá um colírio Uhum. lubrificante e fala, ó, vida que segue, né? Isso vem pra cá, e vida que segue, né? E normalmente eu falo, não vá no oftalmo, né? Porque à noite, né, tem um outro protocolo, colírios não são iguais, o colírio de lubrificação é um, tem colírios de imunossupressores também, que é utilizado em casos pontuais também em outros tipos de situações, então eu sempre oriento aí no especialista. Quando a pessoa tem o diagnóstico de Sjögren, como que é o tratamento dela perante o olho? Porque o olho que não tratado, ele pode causar várias, até lesão em córnea, né, ceratite, tem várias doenças que o olho pode trazer, né, doutora, se não tem a lubrificação. Primeiro, a gente vai precisar do reumato para tratar a parte sistêmica, para suprimir essa inflamação exacerbada, porque se você mantém um ciclo inflamatório sistêmico muito intenso, você pode ter destruição das glândulas. E aí a minha vida fica muito mais difícil na hora de tratar um olho seco, né? Mas diante de um diagnóstico, sim, o paciente vai precisar usar colírio lubrificante, mas esse não é o único tratamento. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, o comportamento dele, a exposição ao ar-condicionado, a exposição ao vento, o uso de telas. Então, começa por aí, vai para o lubrificante. A gente vai escolher lubrificantes preferencialmente sem conservantes, que esse é o grande diferencial entre os lubrificantes. Tem alguns estudos que mostram que a composição propriamente dita tem pouca variação em termos de eficácia. É muito mais uma questão de conforto. Ah, é melhor o ácido hialurônico ou é melhor a carmelose, ou é melhor o álcool polivilínico? Gente, na verdade, não tem um muito melhor do que o outro, mas o que muda, sim, muda a concentração, a viscosidade, né? Muda o veículo, muda o frasco, muda a presença ou não de conservante, porque o conservante, que se for um conservante tipo cloreto de benzalcônio, vai atacar a superfície ocular e ao invés de proteger, você tem um efeito contrário. Então a gente gosta muito no olho seco, que é uma situação crônica, de usar lubrificante sem conservante. E hoje em dia a gente tem alguns frascos que são muito legais, que tem um filtro na pontinha e que ele evita o refluxo do colírio, que a gotinha não vai e volta para dentro do frasco, contaminando todo o frasco. Ele tem um filtro que evita o refluxo e tem ali um componente também antibacteriano. Então a gente tem muita segurança de ter um colírio sem conservante. Os géis, né, à noite, então quando o paciente tem pacientes com Sjögren que se queixam de acordar à noite com olho seco. Então, nesse momento, a gente dá preferência ao gel, porque o gel vai ficar mais presente ali na fenda palpebral e vai dar mais conforto para o paciente. Além disso, a gente vai precisar entrar também com anti-inflamatório, né? E aí, quando a gente fala em anti-inflamatório em oftalmo, a primeira coisa que a gente pensa é corticoide, né? Porque é o que a gente mais usa, o corticoide tópico. Só que o corticoide tópico traz outras complicações. Ele melhora o olho seco, mas também pode dar catarata, pode aumentar a pressão ocular em pacientes que sejam corticossensíveis. Então, a gente procura usar um corticoide de baixa potência, numa posologia menor, por pouquíssimas semanas. E o que a gente tem usado bastante são os imunomoduladores, como ciclosporina, tacrolimus, que é o que a gente tem no Brasil. E eles vão, então, controlar a reação inflamatória, romper aquele ciclo de cronicidade do olho seco, né, que é a lesão celular, da hiperosmolaridade da lesão celular, e a lesão celular libera mais mediadores inflamatórios, e aí fica aquela coisa crônica que não se resolve. Então, o tratamento do olho seco precisa envolver também o controle da inflamação local, além do controle da inflamação sistêmica, se houver.
né? Mas a gente precisa pensar em tratar a inflamação local também. Assim, é uma tendência muito moderna. E aí a gente também tem as opções para aqueles pacientes que têm outros componentes do olho seco, né? Então, se o paciente tem um componente de alteração de glândulas de Meibom, que são as glândulas produtoras de lipídio, a gente pode tratar essas glândulas e melhorar a qualidade da lágrima com uma secreção lipídica melhor. A gente pode recomendar que o paciente lave os cílios. Gente, o paciente tem que lavar o cílio. Eu brinco com o paciente, porque quando você manda lavar o cílio, né, você tem que dar essa orientação com muito cuidado, porque senão o paciente pode dizer, nossa, será que ela está pensando que eu não tomo banho? Que eu não, né? Mas não é isso. Existe uma situação do ser humano de proteção do globo ocular, dos olhos, que quando a gente lava os olhos, o rosto, a gente fecha o olho e lava tudo, menos a borda palpebral. E na borda palpebral tem os orifícios de saída das glândulas produtoras de gordura da lágrima, que ficam ali entupidos, cheios de debris muitas vezes, porque o paciente não lavou. Então você tem que lembrar de lavar a borda palpebral. Hoje a gente tem tecnologias para melhorar essa borda palpebral, melhorar a secreção lipídica, luz pulsada, termopulsação. Então, se o paciente tiver o Sjögren com deficiência aquosa, mas ele também tem uma alteração da secreção lipídica, ele pode se beneficiar desses tratamentos de alta tecnologia. Se ele está com uma deficiência aquosa muito importante, a gente pode botar um plug no ponto lacrimal. O ponto lacrimal, eu digo que é o ralinho da pia, né? É por onde a lágrima é drenada. Então, a lágrima é continuamente produzida e é drenada aqui no cantinho interno, pelo ponto lacrimal superior e inferior. E a gente pode colocar um plugzinho de silicone ou um plug biodegradável, que seja de colágeno, para fazer uma oclusão parcial desse ponto lacrimal. A gente normalmente oclui o ponto lacrimal inferior, que drena mais ou menos 70% da lágrima, e com isso a gente tem uma melhora absurda, porque a pouca lágrima que ele produz fica ali, e o lubrificante também fica ali, não é drenado rapidamente. Então, gente, quem tem olho seco com deficiência aquosa, só ficar colocando colírio de lágrima artificial não vai ser o suficiente. O ponto lacrimal, às vezes, é uma virada de chave, é uma conduta que não é tão cara e que é muito rápido se colocar no consultório, não dói para colocar, é muito tranquilo e que muda completamente o cenário dos sintomas daquele paciente. A gente tem soro autólogo, então paciente que faz aquele olho seco muito exuberante, que tentou tudo e nada funcionou, existe o colírio de soro autólogo, que tem uma série de complicadores para manipular, mas em alguns casos a gente faz. E existe também a lente escleral. Vocês já ouviram falar de lente escleral? Não. Lente de contato? Então, A lente de contato, ok, em mas essa princípio, lente não. em princípio, o olho seco é uma contraindicação. O olho seco leve é uma contraindicação relativa ao uso de lente de contato gelatinosa e o olho seco grave é uma contraindicação absoluta. Mas, recentemente, a gente começou a usar uma lente escleral, que é uma lente grandona, que a gente enche de soro fisiológico estéril e encaixa no olho do paciente. E aquele soro fisiológico fica ali mantendo a superfície do olho. Então, esse tipo específico de lente pode ser transformador para um caso de um olho seco muito grave, porque ele preserva toda a superfície ocular e é um tratamento que pode ser usado nos casos mais graves. Então, eu fiz um panorama geral, acho que não esqueci de nada do que tem disponível no Brasil, mas também tem coisas que a gente não tem, que a gente morre de inveja dos americanos, principalmente, né? Então, tem um dispositivo que faz umas vibraçõezinhas externas e que estimulam a produção de lágrima. Existia um intranasal que dava uns choquinhos, mas que saiu de linha, esse não se usa mais. E existe agora, que foi aprovado recentemente, um spray nasal que você usa de manhã e de noite e aumenta a produção da sua lágrima com todos os componentes. E esse spray, assim, o que a gente vê dos trabalhos é super legal, os resultados são maravilhosos, mas a gente não tem no Brasil, né? Então a gente fica chupando o dedo nessa hora, mas não dá para oferecer para o paciente. E por E assim, último, por último, só para dar uma arrematada nos tratamentos, porque assim, não é um tratamento só, vai depender muito de caso a caso, o que aquele paciente tem, qual é o sintoma dele, qual a intensidade do sintoma, como é que está a superfície ocular. Uma alternativa é a pilocarpina oral. Né? A pilocarpina vai aumentar a produção de saliva, vai aumentar a produção de lágrima, mas tem um efeito colateral enjoado que é aumentar também a sudorese.
Então, nem todo paciente tolera a pilocarpina oral. Enfim, Ela é bem assim, difícil de é lidar com carpina. É muito difícil. ela Muito começa a difícil. baixar a pressão do paciente, o paciente dá muito mal-estar. Então, é uma medicação que a gente deixa meio assim, uma carta na manga, mas Exatamente. não é mil maravilhas. Não, é muito complicado. O manejo é E muito difícil, né? E o paciente, às vezes, tem um alívio dos sintomas oculares e de boca, né? Mas tem outros efeitos colaterais tão importantes que ele não tolera usar a pilocarpina. eu acho assim, o que é muito importante, o diagnóstico precoce. Sim, Porque se a gente tem um diagnóstico precoce, se a gente entra com uma intervenção, com medicação imunossupressora, você impede essa destruição das glândulas, não só exatamente. glândula lacrimal, quanto a glândula salivar. Porque assim, o olho seco é muito incômodo, só que a gente tem mais opções. Já a boca seca é mais difícil de lidar, Sim. porque as salivas artificiais, assim, a maioria dos pacientes acha muito ruim e não tolera. Uhum. Eu acho que você pode falar, né, que é horrível, né? Exatamente. Não, a falta de saliva ela é desesperadora. É porque é É, limitante para comer, falar, enfim, ela é bem. o olho é muito mais fácil da gente lidar, porque igual a Ana mostrou, tem milhões de opções, aí a gente consegue associar uma coisa a outra e a gente acaba melhorando, mas a saliva é um grande problema. Então, assim, no fechado o diagnóstico, né? Se o paciente já apresenta, se o paciente já apresenta só sintomas secos, olho seco e boca seca, normalmente a gente entra com hidroxicloroquina e metotrexato. São as medicações de escolha nesse primeiro momento, quando não tem outras manifestações sistêmicas aí mais graves, né? Mais graves. E tem os coadjuvantes também, que são muito utilizados, óleo de linhaça, ômega 3, que usados em dose alta, tem pacientes que referem sim, tem vários trabalhos mostrando evidência desses nutracêuticos na melhora desses sintomas de síndrome Zika também. Já se o paciente tem quadros sistêmicos mais graves, né, tanto de sistema nervoso central, quanto quadro pulmonar, o metotrexato e a cloroquina já não vão segurar, né? Nesse caso, a gente tem que entrar com imunossupressão mais pesada, micofenolato. Micofenolato não respondendo, daí a gente já passa para uma imunossupressão bem mais intensa, que é o rituximab, que é o que mais tem evidência. Mas assim, esses sintomas de boca seca, olho seco, têm que ser valorizados logo no início e procurado um especialista para um diagnóstico precoce. Porque depois de destruir dessas glândulas, fica muito complicado. Então, a- você tem que ter uma intervenção o quanto antes. A glândula salivar, ela, às vezes, ela se autodestrói, né? E aí para você produzir saliva ali, já não tem mais, às vezes, solução. Tem pessoas que, tá um quadro tão assim, avançado que às vezes está irreversível, né? E às vezes acaba até perdendo a glândula. Eu Tem muita gente que acaba perdendo tenho, a salivar. sem contar, assim, além de tudo, a saliva é um grande protetor que a gente tem, né? Eu tenho uma paciente com síndrome de Sjögren que ela perdeu 14 dentes. Os dentes, ele começa a fazer uma periodontite, né? Uma inflamação ao redor dos dentes e o dente simplesmente cai. Ela perdeu 14 dentes. O paciente que tem Sjögren, ele não pode passar mais do que 6 meses sem ir no dentista. Não pode. Porque pelo fato, né, a saliva, além de ajudar na deglutição, de ter uma série de funções, ela tem uma função de proteção mesmo. Então, como tem essa produção diminuída, o dente vai inflamar, vai ter periodontite, o índice de cáries é muito intenso. Então, o paciente tem que, além do oftalmo, ele tem que também ter um dentista ali. Tem que é multidisciplinar mesmo. É, é, Equipe multidisciplinar mesmo. é. E fora que ele está mais suscetível a desenvolver
outras doenças também, né, de origem autoimunes também. Tem muita gente que tem tireoidite Hashimoto junto, aí vem lúpus também, enfim, eles têm essa probabilidade maior de desenvolver esses outros tipos de doenças, né? Ele é assim, o Hashimoto, né, é muito frequente junto com o Sjögren, e das doenças autoimunes, a artrite reumatoide e o lúpus são as duas doenças que mais estão associadas com o Sjögren. E assim, a gente nunca pode esquecer dos linfomas. O paciente que tem Sjögren, ele tem aumenta mais de 40 vezes a chance de ter linfoma do que uma pessoa que não tem, né? Então, e tem alguns testes, né, no exame de sangue que a gente, quando começa, tem toda consulta, por que o paciente, ele é importante ele acompanhar com o reumatologista? Porque ele fala assim, mas não vai mudar meu olho seco, a boca seca e tal, quando é um Sjögren mais tranquilo, vamos dizer assim. Muda sim, porque tem vários exames que a gente monitorizando, por exemplo, paciente que começa a cair um complemento, C3, C4, começa a ter leucopenia. A gente acende a luz de alerta, entendeu? Aquilo são sinais para transformação linfomatosa. Então, para o paciente que é grave, que tem manifestação muito grave, normalmente a gente não fica titubeando, a gente já parte direto para o rituximab, porque o rituximab, ele já é um tratamento também para linfoma. Então, o que ele faz? Ele bloqueia o linfócito B. O linfócito B que vai produzir imunoglobulina. Então, ele já vai direto na fonte do que está causando. É uma imunossupressão muito mais pesada, é claro, porque ele já vai direto nos linfócitos B, que são os produtores de imunoglobulina. Então, você acaba tendo uma imunodeficiência aí geral. Tem que tomar uma série de vacinas antes de fazer, né, esse tratamento, e ter um cuidado mais rigoroso. Mas para um paciente que já tem, a gente já está percebendo que já está dando esses indícios, a gente entrar com esse tipo de medicação, você bloqueia isso, entendeu? Você consegue bloquear essa transformação linfomatosa. Tem muita gente que entra aqui, doutora, com linfoma dentro da parótida, né? Porque É. existem linfonodos dentro da parótida. Eles acabam, pessoas que têm Sjögren, acabam desenvolvendo o linfoma dentro da parótida e muitas vezes acaba o primeiro diagnóstico sendo o tumor de É um parótida. E linfoma quando MALT, né? É o principal. Exatamente. E quando o médico ele vai investigar, ele acaba descobrindo que é o linfoma, que a pessoa tem Sjögren, que é o linfoma que está dentro da parótida. E poucas pessoas também desconhecem isso, a não ser se você por acaso passou ou alguém próximo de você, se não, não. E fora as outras doenças, né, que são mais suscetíveis também. Tem muita gente que acaba acumulando pedrinha na glândula salivar É. por conta da Sjögren. Tem muita gente que tem estenose no ducto salivar por conta da Sjögren. Então, acaba que ela, né, começa a destruir a glândula ali e desenvolver outras doenças que... E para boca seca, doutora, fora a saliva artificial, existem outras coisas que a pessoa pode... Olha, é assim, medidas, né? Tudo que a gente coloca na boca, então chiclete sem açúcar, bala sem açúcar. Se você colocar qualquer objeto na boca, aquilo vai estimular um fluxo salivar. Então, o que a gente sempre indica para o paciente? Muito chiclete ou essas balinhas que ele até manda fazer nessas farmácias de manipulação, que é tipo uns cubinhos de parafina mesmo com sabor, para ele só ficar chupando. Tipo um tic-tac sem açúcar, vamos dizer assim. E porque, claro, que se ele tem menos saliva, ele tem muito mais incidência de cárie, não pode chupar bala com açúcar e nem chiclete com açúcar de jeito nenhum. Então, essa medida ajuda muito. Ômega 3 em dose alta, óleo de linhaças, dose alta, a pilocarpina, que é uma das coisas que a gente usa também para boca seca, que ajuda, mas assim, o tratamento, o diagnóstico precoce, para não ficar, para ter uma destruição completa da glândula, né, é o mais eficaz.
né? Então, frente a uma suspeita, você já procurar um especialista. Mas na maioria dos pacientes, eles já vêm com diagnóstico muito tardio. A maioria. A gente não vê diagnóstico precoce. É porque às vezes é muito confundido, doutora. E outra, falando glândula salivar, é muito difícil você ter um diagnóstico correto rapidamente. É, Porque é pouco comum, né? Eu falo por mim, né? Que é realmente você vai passando desapercebido por outros sintomas que você acaba apresentando. E outros sintomas que a Jogren ela acaba desenvolvendo pode ser outro tipo de doença. Então, de imediato, assim, ninguém vai logo na Jogre justamente por isso, porque é pouco comum também. Quase ninguém fala sobre, até os especialistas também às vezes não sabem que a Jogre pode causar várias coisas, né? Vários tipos de, tanto na glândula quanto na lacrimal também, não só na salivar. Então, eles acabam, aí a pessoa acaba indo em vários especialistas, acabam indo em vários locais, passando vários remédios e não vendo a causa exatamente do problema, a não ser quando ela vai no especialista. Ou ela vai no reumato, ou ela vai no oftalmo, acaba fazendo a anamnese, acaba fazendo os testes, e aí sim ela começa a ter o diagnóstico, e aí pega vocês, como equipe multidisciplinar, né, o resto da vida, porque precisa, né, tem a reumato, tem a oftalmo. Eu acho importante também a dentista que sabe manejar saliva. Eu sempre converso com muito dentista aqui que maneja saliva. Por incrível que pareça, não é todo dentista que consegue tratar de alteração salivar, né? Eles são poucos ainda, mas eles existem. Porque um dentista também convencional, às vezes eles também, porque cada dentista tem suas especialidades também, cada um, mas um dentista que é um estomatologista, ou então um bucomaxilo, que é mais direcionado, que tem um conhecimento a mais, um oncológico, enfim, eles acabam conseguindo direcionar melhor a pessoa que tem a falta de saliva do que um convencional, né? Então, e eles também têm várias técnicas, né? Eles usam laser hoje em dia também para estimular as outras glândulas. Eles fazem hoje em dia testes de cianometria dentro dos consultórios, o que facilita, né? Demais. uhum. Então, essa parte dos dentistas que tem essa especialidade em saliva, eu acho que eles também ajudam demais nessa questão e eles são importantes também para fazer o combo de vocês, né? Reumato, oftalmo, dentista e outros, né? Se por acaso a pessoa ter outras Se tiver doenças uma envolvidas. manifestação neurológica grave, o neurologista tem que entrar. Se de repente, se é um pulmão extremamente comprometido, a gente pede ajuda para o pneumo também. É uma doença, assim, difícil de tratar, com potencial de gravidade. Claro que não é a maioria das vezes, na maioria das vezes a gente vê casos mais leves, mas é uma doença potencialmente grave e que envolve aí uma equipe multidisciplinar para um bom tratamento do paciente, né? Tem cura, doutora? Ai, infelizmente não tem cura. Hoje em dia não, né? As doenças autoimunes, assim, existem vários gatilhos aí que a gente fala que desencadeia a doença autoimune. Então, tanto gatilhos emocionais, que a gente vê muito, gatilhos infecciosos, que uma vez disparado, ativado esse gene para iniciar a doença, despertou o gene, ele vai ficar ali disperso, né? O que que a gente tem que fazer? A doença, ela tem períodos de atividade e tem períodos de remissão. A gente tem que tentar tirar essa doença da atividade e mantê-la na remissão. Normalmente, assim, dificilmente a gente consegue tirar totalmente imunossupressor de um paciente. É raro, às vezes a gente reduz a dose, deixa uma dose basal, uma dose mínima, mas falar em cura de Jogre, infelizmente, a gente não pode falar. A gente pode falar em remissão de doença, mas cura não. Doutora Ana, para fechar, o que você pode direcionar a galera aí que está com o olho seco para dar um direcionamento para eles? A primeira coisa
Observe seus hábitos, seu comportamento, sua ingesta de água. Tem muita gente que não bebe água suficiente. Observe todo esse contexto que não é só usar remédio, né? Todo o seu comportamento, todos os seus hábitos. Eu acho que isso precisa ser revisado no que diz respeito ao olho seco. E, principalmente, procure alguém que esteja acostumado a tratar olho seco. Porque o oftalmologista geral, o que vai fazer é dar um colírio de lágrima artificial. E a grande mensagem daqui, que tem em relação ao olho seco, é que o tratamento de olho seco é muito mais do que lágrima artificial. A gente tem muito recurso e mais recursos chegando, mais novidades chegando. É uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo, não propriamente o Sjögren, mas o olho seco, e aí quem tem Sjögren se beneficia, né? E se a gente lança a mão de anti-inflamatórios, lança a mão de outras tecnologias e outras armas do nosso arsenal, a gente consegue sim dar para o paciente muito mais conforto além da lágrima artificial. Eu acho que essa é a grande mensagem. E uma coisa só que eu queria falar também é assim, é super importante o paciente saber que essa doença existe, a gente divulgar cada vez mais, porque se o paciente sabe que isso existe, já acende um alerta, nossa, será que eu posso ter isso ou não? Então é a informação, chegar até você que tem esse sintoma, e aí o paciente tem que correr atrás. Hoje, ainda bem que a internet tem muita bobagem, mas a internet tem muita possibilidade, muita informação rica hoje em dia. Posso falar com o paciente que fui, que eu gostaria muito de ter tido uma orientação lá atrás, né? Eu tinha, com toda a certeza do mundo, se eu tivesse uma orientação correta, eu tinha diagnosticado muito rápido, né? Então, a informação hoje em dia ela pode dar uma orientação e ter o diagnóstico correto rapidamente, e isso mantém a nossa qualidade de vida, Uhum. né? Porque viver com alterações, com disfunções, não é fácil, a gente perde qualidade de vida, mas se a gente tem uma orientação, tem um tratamento, e hoje em dia a medicina está cada vez mais avançada, então a gente consegue manter, né? A gente consegue viver com qualidade de vida. Eu queria ficar aqui acho que umas 300 horas, porque eu tinha muita coisa para perguntar. Meu direct lotou, encheu, mas olha, doutoras, obrigada. Eu queria demais agradecer. Eu acho que eu sempre fico muito feliz, né? E me sinto muito privilegiada de ter tantos profissionais assim que cedem o tempo de vocês, né? Depois de um dia cansativo, enfim, de tudo, vem aqui de noite ainda para trazer informação pessoal, trazer orientação, né? Vocês como promotores de saúde que sabem muito mais do que eu, que a informação é tudo. Então, obrigada, viu, doutora? De verdade. Agora eu queria ficar aqui 100 horas, mas tá tudo bem. Eu só me Eu permite que, 1 hora, mas tudo bem. eu que agradeço o convite, viu, Vanessa? Prazer te conhecer, prazer, Ana. E eu Totalmente. fico aqui à disposição. Depois, se alguém quiser mandar no direct alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou responder, tá bom? Isso aí. Eu queria terminar agradecendo a você, claro, e lembrando que a gente tem tanta coisa ruim na internet e tem um canal como o seu, e certamente tem um canal de tantos médicos que se dispõem a ajudar as pessoas ali na rede social. E quem quiser entrar lá na minha rede social e mandar um direct, mandar um comentário, tirar as dúvidas. Algumas perguntas ficaram aqui no vácuo, a gente fica querendo responder todo mundo, mas não dá. Mas eu fico totalmente à disposição também para responder lá no meu Instagram, tá bom? Obrigada, doutora, de verdade. Obrigada. Então tá bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Gente, obrigada pela participação. Vou deixar a live salva aqui no meu perfil. Vou também colocar a live como colaboração para as doutoras. Eu vi que teve muita mensagem, aí se por acaso também acabou escapando uma, pode deixar aqui no comentário que as doutoras também respondem. E eu vou disponibilizar a live no canal lá do YouTube semana que vem, tá bom, gente? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.